Graça e paz, amados irmãos, estamos aqui ao vivo no Facebook, né, na página da IEC do Jardim Cruzeiro, e é uma alegria imensa receber a todas as famílias aqui nesta noite, né, hoje é uma noite de sexta-feira, né, um dia que muito bom, graças a Deus, apesar de todos os pesares, né, dos efeitos aí do Covid-19, que ainda bate muitas famílias. Aqui em Feira de Santana, nós temos ouvido falar que a contaminação tem aumentado, né? O Brasil já passou de 13 mil pessoas mortas, então é um momento, sim, de tristeza, mas a alegria do povo de Deus não está nas circunstâncias, né? A alegria do povo de Deus está pela presença radiante e gloriosa do Espírito Santo de Deus na vida do povo, né? Do nosso povo de Deus, e por isso esta é a nossa alegria. É a alegria que excede o entendimento, né, a percepção humana. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos, né, e quero aqui agradecer desde já a presença do reverendo, né, o pastor Elvis Kleiber, que bondosamente, né, aceitou aí parar aí os seus afazeres, que eu sei que ele é ocupado, né, para estar conosco aqui nesta noite. E é sempre bom ouvir o pastor Elvis, né, que é daqui, é raiz aqui da Bahia, e com certeza todas as igrejas aqui, Federação, Liberdade, Feira de Santana, né, Primeira Igreja, Pedro Tomba, as igrejas lá do outro lado da Bahia, né, Juazeiro, Centro-Sé, com certeza os irmãos vão estar aí acompanhando, né, porque sempre é bom ouvir os filhos aqui da cidade. Então, quero dar as boas-vindas ao pastor Elvis e quero dar oportunidade aí para ele dar uma saudação, né, à igreja nessa introdução. Pastor Elvis. Ô, meu querido, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, é uma alegria poder participar deste culto, participar dessa live e recordar realmente momentos muito felizes, né, que nós desfrutamos na amada terra, né, na Bahia. E aqui no Rio muitos afirmam, né, dizem isso, né, e eu explico que eu passei uma boa parte, né, uns 15 anos aí, tenho realmente o coração, né, a terra natal, né, a minha terra natal, Pernambuco, Recife, mas o meu coração é baiano, com certeza, pelas amizades e pela experiência ministerial que nós adquirimos aí, nós amamos os irmãos, e para mim é uma alegria poder participar desse momento. Quero trazer também uma saudação, né, em nome da nossa igreja também, aqui no Rio Comprido, e também do nosso seminário na Pedra de Guaratiba. Que Deus abençoe, e certamente será um tempo proveitoso poder cultuar aqui juntamente com os irmãos. Ô, pastor Elvis, aqui eu tenho procurado trazer pastores, né, de polos diferentes, exatamente para a gente ter uma noção, né, regional, como é que estão as coisas, como é que está aí o Rio de Janeiro, você aí, né, no pastorado do Rio de Janeiro, o que, é que você tem feito para, ao menos, sanar um pouquinho, né, a problemática do Ministério Pastoral, o que você tem feito aí naquele Rio Comprido, né, para edificar a igreja nesses dias aí? Como é que estão aí as coisas? Então, pastor Carlos, nós tivemos também que nos adequar, né, a esta realidade. É bem verdade que nós estamos vivendo algo inédito, né? Nós nunca tínhamos experimentado nada nem parecido com o que nós estamos vivendo. Então, a nossa primeira providência foi, literalmente, fechar as portas, né? Nós, assim que soubemos, né, do ocorrido e também da orientação dos órgãos, né, governamental, sobretudo o Ministério da Saúde na época, nós nos alinhamos com esse entendimento, né, de que nós não partiríamos para flexibilizar ou tentarmos fazer outra coisa, senão aquilo que entendíamos que era o mais coerente. E a partir desse momento, lembro que 14 ou foi 19 de março, nós iniciamos, então, os cultos, né, usando mídias também.
Cortou. O meu foi o dele lá. É que o meu cortou. O dele lá foi que caiu. Foi o dele. Vamos esperar ele voltar de novo. Gente, espera um pouquinho aí, que eu acho que houve um problema aqui de sinal. Né? Eu acho que foi o sinal lá no Rio de Janeiro, né? O pastor Elvis que caiu. E nós estamos aguardando aqui ele voltar, recuperar o sinal, né? Ali com o pastor Elvis, no Rio de Janeiro. Então, aguarde um pouquinho que ele vai estar entrando. Enquanto o pastor Elvis vai estar entrando, nós vamos, então, orar, né? Para que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, né, de uma maneira assim especial, né, nesta noite. Deixa eu ver. Me dê aqui. É isso, gente. Então nós perdemos aqui o sinal com o pastor Elza, ele está voltando aqui, né, e vamos continuar. Pronto. Está me ouvindo, pastor? Já estou. O pastor Elvis está de volta aqui, né, irmão? Nós perdemos o sinal, né? Caiu o sinal de novo lá. Pronto. Então pode continuar aí, pastor, seu raciocínio, né, que você estava falando. Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, pode ir. Isso. Está me ouvindo, pastor? Estou ouvindo, pode continuar seu raciocínio. Então nós estamos trabalhando, né? Trabalhando junto com a igreja com essa realidade, né? Tanto fazendo aí os cultos online, quanto também buscando nos mobilizar para atender algumas famílias, né, da igreja com algumas cestas, né, cestas básicas, e também nos preparando, porque nós cremos também que essa realidade ela vai implementar algumas mudanças substanciais, né, na igreja, né, no formato. Então, temos pensado muito, sobretudo nessa área de educação, né, de utilizarmos essa ferramenta tanto para os estudos durante a semana, quanto também a própria transmissão, né, das programações. E Deus tem sido gracioso conosco, né, para nos dar a serenidade necessária. E Deus nos deu também a bênção de termos um livramento muito grande, né, de um irmão também aqui de nossa igreja, chegou a ser internado, né, mas graças a Deus o Senhor o poupou, né, e para nós foi uma vitória, e nós louvamos ao Senhor pela sua vida, pela sua esposa, e pela forma como Deus tem sido conosco, né, tem nos dado a sua graça em meio a essas adversidades. É isso aí, pastor. Ô, pastor, eu gostaria que o senhor centralizasse um pouquinho mais a câmera, né? Que ela está cortando muito o senhor aí. É só centralizar para chegar mais para cá um pouquinho. Não é a parte de cima, não, é do corpo, né? Que está bem. Isso, que é para ficar mais no centro, isso. Ô, pastor Elvis, e o seminário aí, como é que isso? O senhor é o diretor interno, não é isso? Do seminário, da Pedra? Não, eu sou o presidente da diretoria, né? Nós não temos atualmente um diretor interno, e nós estamos nos revezando, né, com o trabalho e também as demandas do seminário. Revezado. Então as aulas estão paradas também? Não, as aulas estão funcionando. As aulas estão funcionando à distância, né? Nós temos aulas que são dadas também dentro dessa mesma perspectiva, né? Então, com vídeos, com também
através do Zoom, a plataforma Zoom também, né? Os professores Eu não têm sei se se você utilizado. ouviu aí, mas a câmera baixou de novo. Ela só tá bem lá embaixo mesmo. É. Deixa eu ver se eu melhoro aqui meu ângulo aqui. Ela desceu aí. Ô, pastor, então nós vamos orar, né? Pedindo a direção de Deus. Pois Tem não. muita gente aí nos acompanhando, né? Dona Edini, Castelo Branco, lá em Belo Horizonte, né? Toniel, Edelso Amaral, é muita gente aqui, né? Porque nós vai abrindo Glória a Deus. outras salas, né? Então, vai abrindo essas salas e é muita gente que acompanha nossa programação. Sim. Então, nós vamos orar, Sim. pedir a direção de Deus e vamos deixá-lo, então, aqui, né, para apresentar aqui o que Deus colocou no seu coração, né, para a igreja. Amém. Nesse dia, né? Então, vamos orar. Então. Soberano Amém. e eterno Deus, nós te agradecemos pela Amém, oportunidade de podermos cultuar o teu nome, te agradecer, ó Deus, pela vida aí do teu servo, pastor Elvis, pelo seu ministério aí no estado do Rio de Janeiro, pela maneira como o Senhor tem usado o teu servo para edificar o teu povo ali. E agora, ó Deus, o Senhor escolheu ele para ser o instrumento da ministração da tua palavra, a igreja do Senhor. Ó Deus, e são muitas pessoas que estão ouvindo, acompanhando, outras vão assistir depois essa mensagem, e que essa mensagem venha impactar os nossos corações, especialmente nesses momentos onde temos vivido uma sensibilidade emocional, psíquica muito grande. Ó Deus, e só a tua palavra é que vem para trazer paz, consolo, só a tua palavra mesmo para acalentar a nossa alma. Então, nos abençoa. Amém. E abençoa as famílias que estão acompanhando neste momento. Nós te damos Amém. Graças. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Elvis, então vou deixar o senhor aqui só, vou abrir aqui, ó. Aí o senhor fique à vontade aí para trazer a palavra para o povo. Eu estou daqui acompanhando, apesar de o senhor não vai me ver, né? E quando o senhor estiver terminando a pregação, aí eu volto novamente para fazer as conclusões finais. Mas o senhor pode ficar à vontade e trazer a palavra para nós. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Puxa. Ok. Nós temos sido desafiados por Deus a força necessária, a segurança necessária para superarmos esse tempo. E são muitas as demandas que nós temos enfrentado, né? Como cidadãos, como filhos, como servos do Senhor. E eu gostaria de pensar nessa noite com os irmãos e as irmãs sobre um texto que aparentemente ele parece não estar muito conectado com essa realidade, mas que apresenta-se também um exemplo, dentre tantos outros, onde o nosso Deus ele intervém em tempo de insegurança, em tempo de tribulação, e estabelece para nós alguns firmes fundamentos. Né? Eu penso que, mais do que nunca hoje, nós precisamos olhar para o Senhor e encontrarmos na sua palavra estes fundamentos que possam trazer-nos segurança, que possam trazer-nos paz. E pensando assim, eu gostaria de ler um texto que está lá no livro de Josué, é um texto conhecido, certamente, dos irmãos, das irmãs. Josué capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 15, embora nós retornaremos aqui ao contexto dessa passagem, mas a partir do verso 15 até o versículo 20, é o texto que eu gostaria de ler com vocês, né? Os irmãos podem acompanhar e outros podem ouvir também. Diz assim, Josué 2, 15 até o verso 20. Né? Ela então os fez descer por uma corda pela janela
porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. E depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. E nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça. E se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. É o verso 20 do texto que nós lemos, né? Josué 2, de 15 a 20. Uma das coisas que todos nós estamos certamente esperando em Deus não é apenas a proteção e a perspectiva de atravessarmos esta jornada e esta realidade, né, dessa pandemia, mas certamente nós estamos buscando, de alguma forma, nos encontrar diante de tudo que está acontecendo, né? Então, de alguma forma, nós temos um fundamento, nós temos uma base, e esta base e estes fundamentos, eles têm sido estremecidos, né? Eu tenho lidado, eu tenho conversado, eu tenho convivido com muitas pessoas, e a partir de mim, que inevitavelmente nós estamos, de alguma forma, nós estamos expostos aos impactos de tudo que está acontecendo, tudo que está nos ocorrendo. E a palavra de Deus fala sobre o exemplo e fala sobre a experiência dessa mulher, de Raabe, e para mim é uma das personagens, uma das figuras no Antigo Testamento, eu diria que mais nos chama a atenção pela sua trajetória, né? Raabe pode muito bem representar, do ponto de vista espiritual, qualquer ser humano, né? Qualquer um de nós que fomos um dia resgatados, que fomos um dia restaurados, e certamente Deus, ele continua fazendo isso, ele continua estendendo a sua mão para salvar, para libertar, para curar e restaurar pessoas aonde elas estão, e independente da confissão religiosa, da confissão de fé que elas tenham, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E Raabe é um exemplo claro dessa ação de Deus em trazer segurança, em trazer literalmente escape em tempos de tribulação, em tempos de lutas, em tempos de incertezas. O texto nós conhecemos. Josué ele já havia investido, então, no envio de espias, de homens que foram ali em Jericó com uma missão específica, né? Uma missão de preparar o terreno para a tomada de Jericó. E nesse episódio, nós temos aí todo o contexto, né, a partir do capítulo 2. Nesse episódio, aprove ao Senhor usar Raabe como um instrumento tanto de proteção e de segurança, mas também um instrumento que vai nos ensinar como o Senhor, ele continua agindo, providenciando para nós aquilo que nós tanto necessitamos e aquilo que nós dependemos também.
E aí eu já queria diretamente olhar para o texto e enxergar algumas destas perspectivas, né? Porque estes homens, eles certamente conduzidos pela vontade soberana de Deus, conduzidos pelos decretos e pela soberania do Senhor, eles vão parar na casa dela. E eles são acolhidos, e eles são recebidos. E assim que se ouve falar, assim que diz o texto, eles são, de alguma forma, descobertos, né? O texto diz que Raabe, ela vai acolhê-los, Raabe vai escondê-los, né? E o texto, ele nos mostra que Deus vai se utilizar desta mulher, né? O verso 2 diz, então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Toda a terra. E Raabe, ela vai, meus irmãos, minhas irmãs, Raabe vai ser instrumento de Deus para começar a prover esta solução, prover esse escape. Nós podemos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e nós enxergarmos que aos olhos de Deus não existe crentes e ateus. Ou seja, ele está se utilizando, ele está fazendo de homens e de mulheres profissionais, homens e mulheres que estão sendo instrumento em suas mãos para cuidar de gente, para prover a salvação de gente, a restauração de gente. E eu tenho dito nas minhas falas que nós, às vezes, nos deixamos levar e nos deixamos nos abater, às vezes a própria insegurança, ela tenta tomar o nosso coração, porque nós somos, às vezes, levados a ouvir muito mais aquilo que está acontecendo, eu diria, de ruim, aquilo que está acontecendo, e nós não podemos minimizar de forma alguma, mas, por outro lado, é necessário que a nossa segurança e que os fundamentos dessa segurança possa também ser evidenciado. E é isto que esse texto nos mostra, é que diante de uma adversidade, diante de uma circunstância difícil, a Raabe, ela vai sinalizar o modus operandi de Deus para o nosso tempo. Né? Para o nosso tempo. Nós sabemos que os meios de comunicação, eles sempre procuram evidenciar as notícias e veiculá-las de acordo com os seus próprios interesses. Né? E não apenas isso, mas é muito mais comum nós ouvirmos falar de uma realidade de morte, de uma realidade de desesperança, né? De uma realidade que certamente não deixa de demonstrar o que nós estamos vivendo, mas é necessário que nós olhemos o outro lado da moeda, o agir de Deus, né? Quantos homens e mulheres, como eu já disse, são instrumentos nas mãos dele para que o seu poder, a sua glória seja evidenciada. Seja evidenciada. E aí nós temos eu diria, lições práticas para nós, a partir dessa perspectiva dessa mulher, ela tomar para si esta responsabilidade e essa iniciativa de acolher esses homens e de poder oferecer guarida para eles. Vejamos que Deus prepara os meios para o livramento. Né? Os meios para o livramento. Jericó estava sob o juízo, estava sob o decreto do Senhor, e Josué vai levar adiante essa missão, né? Mas, por outro lado, havia ali uma perspectiva aos olhos de Deus para usar esta mulher como instrumento dele para a salvação, para o livramento daqueles homens. E a missão, ela poderia ir por terra, ela poderia simplesmente desaparecer se não fosse assim. E diz o texto que, no verso 15, o verso que começamos a ler, que ela os fez descer por uma corda, né, pela janela, e ela deu escape, né, por cima do muro. Ela fez com que aqueles homens não apenas fossem escondidos,
mas ela os deu guarida. E aí é interessante porque antes desses homens saírem, eles conversaram, e Raabe chega, inclusive, a reconhecer, né? Reconhecer que sabia o que haveria de acontecer em Jericó. E ela diz no texto que o nosso coração desmaiou, né? No verso 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ou seja, ela tem exatamente a consciência de que havia realmente uma ameaça, havia realmente uma adversidade, e por enquanto essa ameaça e essa adversidade estava fora dos muros, mas dentro em breve chegaria para cada lar, chegaria para cada casa. Meus irmãos, nós estamos enfrentando um tempo assim, mas um tempo que também nós podemos admitir que, com a presença do pecado na humanidade, nós sempre estamos sendo, de alguma forma, desafiados quanto à nossa fé. Deus prepara os meios para o livramento, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E certamente isso não é uma tarefa fácil, porque todos nós temos mais, talvez, questionamentos e dúvidas no sentido daquilo que está acontecendo, mas nós temos também firmes convicções e certezas de que o livramento e que os meios para ele provém dos céus, provém do alto, provém do nosso Deus, assim como ele fez com Raabe. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Então, confiança é essa primeira, eu diria, expectativa que precisa brotar em nossos corações. É confiarmos que Deus, ele nunca deixou de estar no controle dessa situação, mas muito mais do que isso, aquilo que eu não entendo, aquilo que muitas vezes eu não consigo digerir de maneira tão fácil. E eu tenho literalmente confessado que há manhãs que eu acordo e me sinto triste, me sinto desanimado, e eu busco ao Senhor. E essa semana eu estava lendo o Salmo 13, como Deus falou ao meu coração no Salmo 13, onde Davi também ele derrama o seu coração perante o Senhor, e no final ele diz, olha, mas a minha alegria e a minha confiança está em Ti, Senhor. Então, a confiança no Senhor é certamente um dos fundamentos que nós temos para nos mantermos firmes, nos mantermos, eu diria, resistíveis diante dessas adversidades, dessas circunstâncias que nós temos enfrentado. Nós não podemos minimizar, mas também não podemos nos vitimizar diante de tudo que está acontecendo. E aí me chama a atenção, meus queridos, a uma outra perspectiva, porque Raabe vai falar acerca de uma estratégia segura. E diz o texto, né, que ela vai e ela dá a seguinte orientação para aqueles homens, para que eles pudessem descer e eles pudessem simplesmente esperar 3 dias, está aí no verso 16. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomarei o vosso caminho. Isso foi uma estratégia. Ela sinaliza para eles que eles não sairiam dali em fuga, direto no percurso, direto no caminho que tinham que tomar, não. Eles teriam que aguardar, eles teriam que esperar, não é? Porque certamente aqueles homens que estavam ao seu encalço, eles iriam procurá-los, eles iriam tentar achá-los. Veja que a Raabe, ela, de alguma forma, ela propõe uma estratégia de fuga, uma estratégia de escape. E assim tem sido com cada um de nós. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Deus, ele tem uma estratégia segura para cada um de nós. Deus tem uma estratégia, Deus tem os meios para nos fazer sairmos destas circunstâncias muito mais fortalecidos do que quando entramos nela. A estratégia segura que Deus tem para nós, ela certamente irá nos amadurecer na fé, na confiança, mas, acima de tudo, na dependência. Depender de Deus é muito diferente de confiar nele. Quando nós dependemos de Deus, nós
abrimos mão, né? Abrimos mão apenas das escolhas da segurança, das escolhas do conforto, da zona do conforto, né? Daquilo que é mais cômodo, daquilo que muitas vezes me deixa, digamos assim, na calmaria. Nós somos impactados pelo poder do Espírito Santo, à medida que também nós somos despertados para confiarmos nele. Então, o verso 16 fala de uma dependência, uma estratégia segura. 3 dias eles iriam esperar. Agora, imagine o que representou esses 3 dias para estes homens. Certamente, na circunstância de talvez serem achados, de serem encontrados, na circunstância de talvez não saberem se ela manteria a palavra, nas circunstâncias de quererem voltar e chegarem são e salvos. Esses 3 dias pareceram certamente uma eternidade, mas era a estratégia segura que Deus estabeleceu através da sua orientação. Da sua orientação. Então, além de confiança, isso fala de dependência. E é o que nós estamos vivendo também. Nós dependemos do Senhor. E essa dependência, ela não é apenas uma dependência com aquilo que nós chamamos de fé, né? Não é apenas a dependência abstrata, não é apenas a dependência, eu diria, subjetiva. Não, é uma dependência que raciocina, é uma dependência que pensa. Ou seja, nós temos, meus irmãos, talvez ouvido e temos visto tantos pronunciamentos que polarizam essas duas coisas. Nós não estamos diante de uma situação onde ou a gente crê e abre mão da inteligência, da coerência e do equilíbrio, ou a gente simplesmente parte para sermos equilibrados, sermos racionais e abandonamos a fé. Não está em jogo isso. Eu tenho certeza que Deus está nos amadurecendo para que nós possamos, acima de tudo, continuarmos desenvolvendo uma fé que pensa, mas também uma razão que crê, né? Uma fé que nos faz depender do Senhor, mas uma razão que me diz que eu tenho que tomar, sim, as precauções, os cuidados, eu tenho que fazer a minha parte, porque Deus não fará aquilo que compete a mim. Então, me incomoda essa visão, às vezes, dualística que muitos têm, né? Achando que, muitas vezes, a proteção, né? Muitas vezes, a própria precaução possa vir a ser sinônimo de falta de fé, sinônimo, então, de que a igreja do Senhor fechou as portas. Eu não concebo essa ideia, porque a igreja somos nós. A igreja não fecha, o que fecha é o prédio, é o templo. A igreja do Senhor está mais ativa do que nunca. E é o Espírito Santo de Deus que se utiliza dessas estratégias, como nós estamos nesta noite, para que o seu nome seja honrado, glorificado. Mas nós precisamos continuar dependendo do Senhor. Dependendo do Senhor. Aí no verso 18, continuando. É interessante porque estes homens, eles vão falar de um juramento, né? Uma aliança que é proposto a Raabe, né? E diz o verso 18, verso 17, disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizesse descer, e se não recolheres em casa contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Eu acho interessante, meus irmãos, essa perspectiva, porque isso não saiu da cabeça desses homens. Não foram os espias que propuseram a Raabe trazer para casa, trazer para o seu lar a sua parentela, né? Na verdade, foi ela mesma que esboça essa preocupação. Por isso eu creio que Raabe, ela representa qualquer um de nós, ela representa a humanidade, ela expõe, ela desnuda os nossos mais profundos desejos, os nossos mais profundos anseios, mas também a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída, o quanto nós precisamos de um Deus que regenera, de um Deus que salva, mas um Deus que transforma também. Se os irmãos perceberem que no versículo 12, é ela que faz
esta menção dos seus familiares. E ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e irmãs, com tudo o que tem, e de que librareis a nossa vida da morte. Ou seja, é uma preocupação que ela trouxe consigo, é uma preocupação de alguém que, de alguma forma, está pensando muito além, né, de si mesma, muito além da circunstância mais imediata, da circunstância mais local. E é em cima disso que um sinal, então, é requerido de Raabe, né? Um sinal que representa uma referência. Aquele fio, meus irmãos, ele representava literalmente o local, representava a referência, ou seja, não haveria como se confundir, não haveria como errar. No momento em que a sua casa fosse alcançada com a proteção, com a salvação, aquele fio de escarlate, ele seria a referência, o sinal de que estariam ali, né? E é interessante nós percebermos que, do ponto de vista da nossa segurança, o fundamento da nossa segurança, além de confiança e dependência, a nossa referência é o sangue de Cristo. Porque nós sabemos para onde vamos. A nossa referência continua sendo Jesus de Nazaré. A nossa referência não está nos homens. A nossa referência não está no Estado. Né? Eu estava nesses dias comentando com a minha esposa que uma das frases que eu não esqueço, né, do repórter Boixá, mas muitas vezes que ele dizia no seu programa que o Estado é um dos inimigos do brasileiro. O brasileiro tem que viver driblando, né? Tentando de alguma forma, se salvaguardar diante de tantas dificuldades que o brasileiro enfrenta, né? Mas a nossa referência não pode ser tão somente o Estado, os homens, não pode ser tão somente a economia, não pode ser tão somente a política, porque tudo isso é falível, e Deus está nos mostrando literalmente isso. Tudo que o homem faz é sujeito à queda, é sujeito a erros, é sujeito a desabar. E o mundo desabou diante dessa pandemia, mas o nosso Deus, ele permanece como nosso grande referencial. A obra que ele realizou na cruz do Calvário, a sua ressurreição, continua sendo para cada um de nós um referencial seguro. Então, assim como aquele fio de escarlate representava esta referência para que eles não errassem, para que o lar pudesse ser identificado, nós temos também como fundamento da nossa segurança, em tempo de tribulação, em tempo de pandemia, a confiança, a dependência e o sangue de Jesus e a presença do Senhor nas nossas vidas. Este é o momento que a nossa fé continuará sendo testada, a nossa fé continuará sendo provada, né? E muitas outras coisas que poderemos passar, e certamente Deus, ele continuará sendo glorificado à medida que nós enxergarmos nele a nossa referência, a nossa referência. E aí me chama a atenção que, além disso, estes homens vão dizer assim para Raabe: olha, nós estaremos completamente desobrigados desse juramento de poupar você, de poupar a sua família, se quando nós retornarmos, vocês não estiverem dentro de casa. Está aí no verso 19. Né? Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele não puser a mão. E aí eu queria pensar, meus irmãos, e foi isso que Deus falou no meu coração, sobre essa perspectiva da família. Não o fato de estarmos confinados, mas a plena certeza que o lar continua sendo um projeto divino, projeto de Deus. Não há um ambiente mais seguro, não há certamente uma perspectiva mais divina para nós reconhecermos a presença do Senhor,
para nós vivermos a presença do Senhor e a nossa própria espiritualidade, senão o nosso lar, senão a nossa casa. E é bem verdade que esse tem sido um desafio para todos nós, né? Eu reconheço, e para mim não é diferente, meus irmãos e minhas irmãs. Tem sido, sim, um desafio. Desafio em vários momentos, em várias circunstâncias, em várias áreas. Mas o lar continua sendo um ambiente de proteção. O lar continua sendo um ambiente onde o Senhor molda, onde o Senhor transforma, onde o Senhor certamente ele continua estendendo múltiplas possibilidades de aprendizado, Então, nós não estamos vivendo em nossos lares apenas um momento de isolamento social. Nós estamos vivendo em nossos lares uma oportunidade de sermos abençoados por Deus, estando mais próximos, estando numa convivência, eu diria que mais intensa com os nossos familiares, né? O lar sempre será fonte de proteção. Isso é coerente. Em toda a palavra de Deus nós vemos isso, Deus restaurando lares, Deus investindo para que homens e mulheres fossem preservados, né? E nós louvamos a Deus porque conosco não tem sido diferente. E no verso 20, além desse projeto, além dessa coerência que é o lar como fonte de proteção, o verso 20 também nos diz: também se tu denunciares esta nossa missão, nós seremos desobrigados do juramento que fizeste nos jurar. Veja que esses espias, eles pedem de Raabe também uma perspectiva de fidelidade. E certamente nós temos, a cada dia, nós temos que experimentar a gratidão como uma dessas manifestações da nossa fidelidade ao Senhor. Sermos gratos, agradecermos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, né? Mesmo diante do luto, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da escassez, né? Mas nós podemos engrandecer o nome do Senhor e louvarmos por tudo aquilo que Ele tem feito. A fidelidade tem muito a ver com a expressão de perseverança, a perseverança que nós devotamos ao Senhor, reconhecendo que, mesmo não sabendo como será o depois, nós temos convicção que Ele estará conosco. E eu gostaria, já partindo aqui para a conclusão desta palavra, eu gostaria de dizer para os irmãos que é muito interessante. E a partir daí, nós vemos essa mulher, ela também reagindo a estas perspectivas, né? A estes fundamentos da segurança, né? A confiança, a dependência, o referencial, né? A coerência e a fidelidade. Ela vai reagir a isso. E ela vai mostrar também que é necessário que da parte de cada um de nós também possamos interagir, nós possamos reagir também a tudo isso que está acontecendo. Eu acredito, meus irmãos, que Deus ele está transformando as nossas vidas, e Ele sempre investe nisso. Eu tenho plena convicção disso. Nós temos compartilhado com alguns irmãos acerca dessa realidade, né? E como muitos planos que foram traçados para 2020, e quanto muitos sonhos que estavam sendo concretizados, né? Casais que estavam com casamento, cerimônia de casamento marcada, né? Eu tenho na minha igreja essa realidade. Pessoas que fizeram o projeto de fazerem aquela viagem dos sonhos, né, para o exterior, estavam pagando, estavam se planejando com isso. Pessoas que fizeram investimentos, né, pessoas que tiraram dinheiro e investiram em determinada obra, em determinada negócio, né, e tantas outras situações que nos fazem entender isso, quão falível nós somos. E aí eu quero dizer para os irmãos, para encerrar,
esse texto ele nos chama para que nós possamos reagir como Raabe, ela também o fez. No verso 21, ela diz: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Obediência. Veja que ela não esperou aqueles 3 dias que eles teriam que esperar. Ela prontamente foi lá e obedeceu a orientação. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Existem muitos textos que falam sobre proteção. O Salmo 16, verso 1, a palavra de Deus nos diz: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Diante de tantas inseguranças, diante de tantos perigos, nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. O profeta Isaías, ele nos diz, no capítulo 31, verso 5, ele nos diz: como as aves dão proteção aos filhotes com as suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, ele a poupará e a salvará. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, mas o Senhor espera de nós a obediência a Ele. Espera de nós que nós não estejamos apenas na expectativa de que tudo isso passe. E eu tenho pregado e tenho dito isso. A questão não é quando isso vai passar. A questão é como eu estarei quando isso passar. Eu não sei se isso tem acontecido com os irmãos, mas a frequência nos nossos encontros de oração, elas multiplicaram, eu diria aí, 200%, 300%. Né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós temos muito mais irmãos agora orando, muito mais irmãos aos pés do Senhor agora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu me pergunto, isso irá permanecer? Nós continuaremos buscando ao Senhor quando tudo isso passar com essa intensidade? E é uma reflexão para cada um de nós. Para cada um de nós. O verso 22 diz: e foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Veja que aqueles homens, eles também atentaram para a orientação de Raabe. Ou seja, além da obediência, nós precisamos aprender a desenvolvermos paciência. Né? Paciência. A nossa espera, o aguardar, isso tudo vai de encontro às ansiedades que nós também alimentamos no coração. Mas Deus está dizendo para nós que Ele está forjando, Ele está restaurando, Ele está potencializando a capacidade de nós sairmos dessa situação muito mais tolerantes, pacientes, muito mais compassivos, misericordiosos, muito mais humanos do que éramos antes. Talvez, irmãos, em nome da religião, em nome da fé, com o passar do tempo, muitos se tornam insensíveis, muitos se tornam legalistas, muitos se tornam, eu diria que, fariseus do nosso tempo. Então, todos nós, sido chamados pelo Senhor para desenvolvermos a paciência. No verso 23, nós não lemos, mas eu gostaria só de mencionar na minha conclusão. Assim, diz o texto, os 2 homens voltaram, e descendo do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. Veja que aqueles homens, eles têm um testemunho a dar. Eles têm o que dizer sobre aquela experiência. Eles sentiram medo, eles sentiram adrenalina durante aqueles 3 dias, eles sabiam que estavam correndo risco, mas eles experimentaram o livramento, eles experimentaram a proteção do Senhor, eles têm um testemunho vivo, eles têm o que dizer, o que contar para Josué. Meus irmãos, a gratidão é uma das maiores expressões da nossa fé. E certamente, como nos diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. Ao passarmos estas adversidades, que além da obediência, além da paciência, nós possamos também estarmos desenvolvendo a gratidão ao Senhor. Agradecermos por cada dia, agradecermos por cada manhã, por cada livramento, agradecermos pela igreja do Senhor,
que está proclamando o evangelho, que está pregando, agradecermos por esses centenas, milhares, né, de profissionais, de pessoas que estão sendo mobilizadas por Deus, estão na frente de batalha para que outras pessoas sejam salvas, outras pessoas sejam tratadas. E, finalmente, diz o verso 24, e disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Além de gratidão, eles manifestam também alegria por saberem que o Senhor haveria de entregar-lhes Jericó em suas mãos. Que seja assim também com cada um de nós. Que a nossa reação, ao entendermos que o fundamento da nossa segurança é a confiança no Senhor. O fundamento da nossa confiança é a dependência. O fundamento da nossa confiança, da nossa segurança, é o referencial que nós temos em Cristo. Ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso referencial de segurança, queridos, é a família, sabemos que Deus está também transformando a nossa família. O nosso referencial, o nosso fundamento de segurança é sabermos que Deus espera de cada um de nós a fidelidade a Ele, o amor a Ele. Então sejamos obedientes, desenvolvamos paciência, desenvolvamos gratidão e tenhamos sempre no coração a alegria de podermos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua vida em nome do Senhor. Que o Senhor Jesus possa alcançar o teu coração nesta noite. E que apenas o seu nome seja glorificado. Só o seu nome seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Elvis, pela palavra oportuna, edificante, né, nos lembrar que a nossa segurança ela está no Senhor, em toda a história do povo de Deus, havia e houve e há esta necessidade do povo de Deus confiar no Senhor, acreditar no Senhor, né, nos seus cuidados, na sua provisão, no seu sustento. Né? A gente vê isso nos anais da história do povo de Deus. Né? E aqueles que confiaram no Senhor se saíram bem, como é o caso da Raabe, né? Que ela não conhecia profundamente o Deus de Israel, né? Mas de alguma forma ela recebeu uma iluminação, né? E ela passou a ter aquela crença, e essa crença a salvou, né? E a salvou de forma poderosa, né? Porque ela é uma daquelas mulheres que o nome dela está na genealogia do Messias, né? Então Deus salvou de forma plena, né, a sua geração toda, né? Porque depois vem os filhos de Raabe, né? Toda uma história aí, né? Então tudo é consequência de ter confiado no Senhor no momento de caos para a cidade de Jericó, né? Porque para Jericó ali era uma tragédia, né? Ia ser destruído completamente tudo, uma cidade poderosa, uma cidade, como chamada, né, de fortificada, é uma cidade que, humanamente falando, era quase impossível ser destruída, né? E como foi destruída por um grande milagre, né? Por um ato sobrenatural, mesmo por causa da impossibilidade de destruir aquela cidade. Então, diante de um caos, de uma tragédia que já estava anunciada, né, ela creu que Deus ia destruir aquela cidade e ela creu que poderia ser salva daquela catástrofe, né, que ela estava vivendo. E assim como ela está vivendo um momento de catástrofes, nós estamos vivendo também. Sim, né? verdade. E nós precisamos confiar no Senhor, né, que Ele é que vai nos dar o socorro, né, o livramento, né, que tanto nós queremos, que a salvação venha do Senhor, né, para as nossas vidas. Nós queremos, então, pastor Elvis, agradecer a sua presença aqui com a gente, muito obrigado, né, que o Senhor continue usando, né, você, né, como instrumento dele aí no Rio de Janeiro. Era um estado muito poderoso, mas que hoje já não está assim, né, um estado muito sensível,
né, pelas problemáticas, né, econômicas, sociais, políticas, né, que já vem já há um tempo, e agora com esse problema de saúde pública sanitário agrava ainda mais, né, as problemáticas. Então, que o Senhor seja aí um referencial para ajudar, né, esse Estado querido, né, da nossa nação, que é o Estado do Rio de Janeiro, né, a sairmos juntos, né, deste momento caótico, né, que todos nós estamos passando. É uma cidade que a gente tem lembrado de orar por ela, é o Estado do Rio, né? E a gente vê aqui, nos grupos de oração, os problemas aí, né, de contágios, né, de pastores, esposa de pastores, pessoas que perderam a vida, né, aí no Estado do Rio, igreja, a gente tem acompanhado isso, e a gente espera que logo, logo a gente esteja saindo dessa situação. Dê um abraço aí ao povo de Deus, né, a diretoria de seminário, né, os pastores aí, a nossa diretoria aí da União de Igrejas, né, dê um abraço a todos, né, os pastores, eu vejo aí o grupo dos pastores aí do DAN reunido, né, para dar assessoramento a pastores que estejam em dificuldade, né, eu vi que vocês se organizaram para dar esse apoio, né, então que Deus abençoe vocês, né, e que vocês sejam bem sucedidos, então, neste momento diferenciado que nós estamos passando. Amém? Amém. Eu quero agradecer também por essa oportunidade, né? E que Deus continue também abençoando o irmão e toda a igreja, e que os irmãos também, né, nessa região tão querida, 34ª, que Deus abençoe cada igreja, os pastores também, a presidência do pastor Alex, toda a diretoria aí da associação. Deus continue sustentando, fortalecendo a obra missionária também, né? A Bahia é um estado muito grande, né? Juntamente com o Sergipe ali, faz parte da associação, né? Bahia e Sergipe. Que Deus continue abençoando também os irmãos e fortalecendo a obra missionária, os desafios de cada igreja, em suas congregações. Nós vamos atravessar esse tempo e certamente sairemos muito mais fortalecidos para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer também essa oportunidade, pastor Carlos. Obrigado. Então, nós vamos orar, né, agradecendo a Deus por esse momento. Né? Hoje é aniversário do pastor Nilson, sabe, pastor Elvis? Então, vamos orar pelo pastor Nilson, né, que está aniversariando hoje também. E lembrar, né, do nosso Brasil. Hoje nós acordamos, quando eu fui ver lá nas informações, que, né, o ministro, né, de saúde, o Teixe, né, deixando o ministério, tudo isso traz mais insegurança, né, para a nação. Verdade. Então, o que a gente pode fazer é continuar orando, né, que nós tenhamos misericórdia, né, que dê sabedoria aos nossos governantes, para que eles pensem mais, né, no bem-estar da nação, do povo, do que eles mesmos, né? Sim. Então, o que está em xeque é isso. Vamos estar orando, né? Deus tem misericórdia de todos nós. Eu vou pedir você, né, que termine esse momento de oração, orando aí pelas famílias que estão acompanhando, e lembrar também do pastor Nilson, né, que está aniversariando hoje, e vamos orar pela nação, né, pelo Brasil. Eu gostaria, né, que o povo, então, acompanhasse o Senhor, né, nessa oração, nesse momento, né, é tão importante para todos nós. Então, vamos encerrar. Gostaria que você fizesse essa oração, e o povo aí nos seus lares, nas suas famílias, né, também possa estar nesse momento fazendo esse clamor ao Senhor, né, junto com o pastor Elvis. Então, vamos orar, então. Amém, Jesus. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Nós queremos te engrandecer, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor continuará estendendo sobre nós, Pai, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, não porque sejamos merecedores, mas porque o Senhor é fiel à sua palavra, Senhor. E temos plena convicção de que se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai. Se o Senhor não estivesse guardando, se o Senhor não estivesse nos livrando, nós não teríamos chegado até aqui. Como nos diz a tua palavra, Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, Senhor. Se o Senhor não edificar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ó Pai. E nós cremos que os nossos lares, nós cremos que a nossa casa, mas também o nosso bairro, o nosso estado, a nossa nação, ela
está sob o teu olhar, Senhor. E queremos, como o teu servo aqui já declarou, nós queremos pedir, Senhor, queremos rogar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, deste país. Tenha misericórdia, Senhor, ó Pai, do nosso governante, o presidente da República, Senhor. Tenha misericórdia deste homem, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos seus ministros. E conceda-lhes, ó Pai, uma direção, Senhor, uma direção. Porque tua palavra nos diz que todo reino dividido não subsiste, Pai. É um princípio espiritual. Toda casa dividida, ela certamente não prosperará. E não é de hoje, Pai, que nós temos sofrido enquanto nação. Temos sofrido, Pai, aqui no Brasil, por tantos desmandos, ó Pai. Por tanta falta de discernimento, por tanta falta de coerência. Clamamos a Ti, Senhor, crendo que o nosso dever é orar, mas nós não podemos simplesmente, ó Pai, entender que é vontade do Senhor que haja, ó Pai, tanta incompreensão, tanta insensibilidade, tanta falta de coerência como aquilo que nós temos vivido e temos visto. Pedimos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, vem sobre a nossa nação, vem sobre esse país de dimensões continentais e abençoa cada governador, e abençoa cada prefeito, e abençoa os parlamentares, os deputados estaduais, os vereadores, os deputados federais. Toma em tuas mãos, ó Pai, a nossa nação. Toma em tuas mãos, Pai, em especial os nossos lares, estes lares que estão representados por cada um dos teus servos, das tuas servas, que estão nos ouvindo agora. Tu sabes a demanda de cada um, então vai ao encontro de cada um deles, de cada uma delas, supre as suas necessidades. Tu bem sabes o que cada um de nós necessitamos. Vem sobre nós, Senhor, e derrama a tua graça, derrama, Pai, o teu poder, nos fazendo reconhecer, Pai, que de ti é que continuará vindo o escape, de ti continuará vindo a segurança e a proteção. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por cada igreja plantada no estado da Bahia, no estado de Sergipe. Pedimos o encorajamento do Senhor para estas igrejas, aqui também no estado do Rio de Janeiro e os demais estados da federação, Pai. Cada um onde se estabelece uma igreja evangélica e também, em especial, um campo missionário, uma igreja congregacional, um obreiro, um missionário, um oficial de igreja. Vem sobre nós, Pai, e repousa também, Senhor, a tua graça, nos anima, nos fortalece, Pai, nos enche, Senhor, de esperança, para entendermos que nós estamos sendo fortalecidos pelo teu Espírito para continuarmos avante essa caminhada. Em especial, eu te peço pelo pastor Nilson, Pai, que o Senhor o abrace agora, Senhor, que o Senhor possa alegrar o seu coração, o coração da sua família, esse querido irmão, há tempo que eu não o vejo, mas eu sei da sua trajetória, eu sei, Pai, a caminhada que o teu servo precisou trilhar, Pai, antes de ser ordenado. O Senhor conhece o coração do teu filho, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor o alegre, que o Senhor esteja motivando, que nesse dia, Pai, onde ele completa mais uma primavera, ele seja fortalecido pelo Senhor. Nós te damos graças, Pai, por cada pastor desta associação tão querida, a 34ª Associação. Abençoa toda a sua diretoria, todos os líderes, os diretores de secretarias, aqueles que estão à frente de cada uma delas. Toma em tuas mãos as federações, Federação de Mulheres, a Federação de Homens, Federação de Jovens. Abençoa cada um destes, ó Pai. Muito obrigado por tua graça sobre nós aqui no Rio também. Nós temos sido visitados pelo Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pastor Elvis. Muito obrigado pela presença. Queremos Eu que agradeço. ao povo que estamos chegando ao final do nosso culto. Pode falar, pastor Elvis. Não, eu estou feliz, por essa oportunidade, e poder falar, dos desafios e das nossas perspectivas, diante de tudo que nós temos vivido aqui, temos passado. Deus tem nos dado, assim, um relacionamento muito saudável aqui no bairro onde nós estamos plantados. Nós temos comunhão estreita com pastores de outras denominações, pelo menos 3 outros pastores, e isso tem sido muito bom. No tempo que eu estou aqui, Deus ele fez isso. São irmãos
que nasceram aqui, são irmãos que conhecem muito bem o bairro, né? Como a gente diz, são cria daqui da casa, e são estes irmãos que têm também me ajudado, né, na caminhada. Nós vivemos circunstâncias aqui muito peculiares, né, aqui nas comunidades e nos arredores aqui do bairro, e estes irmãos, eles têm sido realmente uma bênção na minha vida. Eu louvo a Deus por essa comunhão e pela oportunidade de podermos dividir a carga, né, dividir realmente o ministério nessa experiência de somarmos em prol da evangelização do bairro, né? Oramos e temos encontros, né, mensais, temos uma ceia do Senhor anual que a gente promove com as 4 igrejas, né? Ontem estava participando do nosso culto online um desses pastores da Igreja Batista, Peniel, pastor Alex. Então, para mim, eu tenho me sentido também muito abençoado por Deus, né, em ter estes irmãos caminhando comigo aqui no bairro, e isso tem sido para mim motivo de alegria também. Quero deixar esse testemunho aqui para os irmãos. Nesse momento é um momento de comunhão mesmo, nós precisamos, né, que a gente fique isolado dentro de casa, e é o momento que nós precisamos de apoio, né, de uns para com os outros, né, porque a tensão é forte, né, a tensão é muito grande. O pastor está quieto dentro de casa, não, mas a mente está girando, né, a 1000 por horas. E nós precisamos, né, como pastores, de apoio, né, para que a gente possa passar com saúde, né, esse momento. É isso aí, pastor. Nós estamos chegando ao final, né, do nosso culto, né, nós agradecemos a presença, né, de todos os amados irmãos, e lembrando que amanhã, no domingo, né, nós teremos 9 horas da manhã o nosso estudo bíblico, e 10 horas o MIG, né, vai estar entrando, então as famílias estejam atentas às atividades. E domingo ou amanhã nós daremos outras informações a respeito do culto à noite, né, à tarde, porque nós estamos decidindo fazer algumas alterações, né, nos trabalhos de domingo. Então, mas amanhã ou domingo nós vamos dar informações melhor sobre essas atividades. Amém? Amém. Então, Amém. muito obrigado, pastor Elvis. Né, eu vou sair aqui da página do Facebook, mas vamos continuar um pouquinho aqui, só nós dois. Viu? Então, Deus abençoe a todas as famílias, e domingo a gente volta aqui com as nossas atividades. 9 horas o estudo bíblico e 10 horas da manhã o Ministério Infantil Gênesis. Que Deus abençoe a todos.